Boa tarde a todos, sejam bem-vindos de volta. Essa aula corresponde à parte 3 da nossa aula 4 sobre hidrocarbonetos da disciplina de Química Ambiental do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado de Santa Catarina. Nessa aula abordaremos os alcinos, suas principais aplicações, formas de obtenção, nomenclatura, reações de oxidação, bem como suas principais propriedades físicas. Os alcinos, assim como os alcenos, também apresentam cadeias insaturadas, nesse caso, contendo pelo menos uma ligação tripla. Nessa ligação tripla, portanto, temos uma ligação sigma e duas ligações pi, sendo que os carbonos da tripla, além de fazerem essas ligações com si mesmos, possuem uma ligação sigma com o hidrogênio. No caso dessa molécula, temos o etino, que é a forma mais básica dos alcinos, do grupo funcional alcinos, e esse etino, também conhecido como acetileno, ele é um intermediário para a fabricação de PVC e PVA, que são dois plásticos muito utilizados industrialmente, principalmente na construção civil, como por exemplo o PVC, e também o acetileno ele é utilizado como gás de solda. A hibridização dos carbonos contendo a tripla, conforme nós já verificamos na nossa aula de Introdução à Química Orgânica, é uma hibridização sp, ou seja, nós temos uma grande porcentagem do orbital s nessa hibridização, formada então por uma ligação sigma e duas ligações pi, gerando uma geometria planar para esse carbono contendo a ligação tripla. A fórmula geral para os alcinos, nesse caso, a fórmula molecular geral, é CnH2n-2, ou seja, uma cadeia carbônica contendo dois carbonos vai necessariamente conter dois hidrogênios para que ele seja enquadrado no grupo funcional alcinos. Aqui, novamente, outras representações. Conforme mencionei para vocês anteriormente, nós temos uma hibridização sp entre os carbonos da ligação tripla, formando uma geometria planar de 180 graus de ângulo de ligação. Então, aqui temos que esses carbonos hibridizados, essa ligação hibridizada, ela é perpendicular à ligação sigma entre carbono e hidrogênio. Ainda, os alcinos são compostos bem menos reativos que os alcenos. A nomenclatura. A nomenclatura dos alcinos ela é muito semelhante como a nomenclatura dos alcenos, então utilizamos as mesmas regras de nomenclatura. No caso, o sufixo utilizado vai substituir o en por ino, No caso, o eteno seria o etino, No caso dele ser um alcino. E, novamente, conforme já nomeamos os alcanos e os alcenos, nós temos que o prefixo de todos esses carbonos, de todas essas cadeias carbônicas, ele é determinado pelo número de carbonos da cadeia carbônica. No caso, o etino, nossa molécula mais simples, Sufixo ino, prefixo et, correspondendo a 2 carbonos na cadeia, propino, butino e assim sucessivamente. As cadeias dos alcinos, elas também podem ser lineares, ramificadas e cíclicas. Aqui temos dois exemplos de cadeias de alcinos ramificadas. Nesse caso, a nomenclatura dessa molécula, assim como no caso da nomenclatura dos alcenos, a numeração começa pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Dessa forma, o substituinte metila ficará localizado no carbono 3, e essa molécula terá o nome de 3-metil-1-butino. Novamente, é preciso indicar a posição da dupla. Nesse caso, ela poderia ser suprimida, visto que a dupla está entre o carbono 1 e 2, mas se ela tivesse em posições diferentes, ela necessariamente precisaria aparecer na nomenclatura. Outro exemplo, temos essa molécula aqui, onde a ligação tripla está apresentada entre os carbonos 2 e 3, e nós temos dois radicais metil localizados no carbono 4. Utilizamos o prefixo di para mostrar os dois metils localizados ambos no carbono 4 e, novamente, mostramos onde está localizada a ligação tripla, nesse caso, no carbono 2. Uma cadeia carbônica com 5 carbonos, o alcino correspondente será o pentino. Ainda, compostos contendo uma dupla e uma tripla são chamadas de alqueninos ou alceninos.
Nesse caso, nós temos regras de numeração um pouco diferentes. A numeração vai se iniciar pela extremidade mais próxima de uma ramificação. Diferentemente da nomenclatura de alcenos e de alcinos, separadamente, nós temos que a numeração sempre vai ser começada pela extremidade mais próxima da insaturação, né? Da dupla para o caso de alcenos e da tripla para o caso de alcinos. No caso dos alqueninos ou os alceninos, nós temos que essa numeração vai começar pela extremidade mais próxima da ramificação. Se não houver uma ramificação, ou se a dupla e a tripla forem equidistantes, ou seja, tiverem a mesma distância, como é o caso dessa molécula, né? São localizadas nos carbonos terminais da molécula, quem vai ter prioridade é sempre a ligação dupla. Então, a numeração vai sempre partir da ligação dupla para o caso de moléculas sem substituintes ou dupla e tripla equidistantes. Nesse caso, essa molécula, então, começamos a numeração pelo carbono da dupla. Então, a dupla será entre o carbono 1 e 2 e a tripla será entre o carbono 4 e 5. Essa molécula se chamará 1-penten-4-ino, né? Indicando aqui que a ligação dupla está no carbono 1 e a ligação tripla no carbono 4, ou então pent1n4-ino. Nesse caso aqui, colocando os números das ligações dentro da própria palavra, talvez fique até um pouco mais intuitivo de sabermos onde estão localizadas as insaturações desta cadeia. Como ramificação, os alcinos eles são apresentados como propinil ou alil, para o caso de um alcino como ramificação de 3 carbonos, ou um butinil e assim sucessivamente, conforme já vimos as regras de nomenclatura para ramificações. Um butinil, no caso, então, de uma ramificação contendo uma ligação tripla com uma cadeia carbônica de 4 carbonos. As propriedades físicas dos alcinos. Assim como os alcanos e os alcenos, os alcinos eles são apolares e até 4 carbonos eles são gasosos a temperatura ambiente, com exceção do 2-butino. Diferentemente dos alcenos e dos alcanos, nós temos uma ligeira solubilidade em água para esses alcinos, mas, no geral, eles são solúveis em solventes apolares. Os alcinos eles não se encontram livres na natureza, ou seja, eles são oriundos sempre de compostos sintetizados em laboratório. O ponto de ebulição e ponto de fusão é muito semelhante dos alcanos e eles são os mais ácidos dos hidrocarbonetos acíclicos, né? No caso, eles são mais ácidos que os alcenos e mais ácidos que os alcanos. Por quê? Porque nos alcinos nós temos uma hibridização sp. Isso significa que aqui nós temos 50% de proporção do orbital s para 33% de proporção do orbital s na hibridização sp2, que seria uma hibridização de dupla, e para 25% de porcentagem de participação do orbital s para o caso de uma hibridização sp3, né, que seria só ligações simples. Essa maior porcentagem do orbital s faz com que o par de elétrons fique mais próximo ao núcleo e vai, de certa forma, aumentar a eletronegatividade do teu composto. Como a eletronegatividade é um fator determinante para o caráter ácido, nós temos que os alcinos são mais ácidos do que os alcenos, que são mais ácidos que os alcanos, visto que a ordem de eletronegatividade segue a mesma sequência lógica. Aqui temos alguns pontos de ebulição dos mais pequenos hidrocarbonetos, né? Comparando-se, então, um etano com o eteno e com o etino, nós vimos que o ponto de ebulição do etino é bem mais parecido com o etano do que do eteno, de forma geral, né? São gases até 4 carbonos, nós podemos ver que aqui nós temos o 1-butiro tem uma temperatura de ebulição de 8 graus, então a temperatura ambiente ele ainda é gás, né? Enquanto que o pentano, né, a temperatura ambiente, considerando 25 graus, ele já é um líquido, assim como o 1-pentano. Né? E aqui temos uma grande diferença no incremento de um carbono. De acordo com como é incrementado um carbono, nós temos uma grande diferença no ponto de ebulição desses compostos. Lembrando que o ponto de ebulição ele aumenta conforme aumenta o número de carbonos, visto que temos uma maior possibilidade de estabelecer
forças intermoleculares entre as moléculas, fazendo com que seja requerida uma maior energia, né, para soltar essas moléculas para um estado gasoso, então maior serão as temperaturas de ebulição. E o ponto de ebulição, ele diminui com o aumento das ramificações, né? Visto que cadeias mais ramificadas, elas vão diminuir a área de contato entre as moléculas e assim vai ser mais fácil de desaproximar essas moléculas para passarem para um estado gasoso, requerindo uma menor energia para fazer com que essas moléculas entrem em ebulição. Dessa forma, uma cadeia mais ramificada, né, tem um ponto de ebulição menor do que uma cadeia linear. Assim como os alcenos também são obtidos por reações de eliminação, que também serão vistas ao final dessa disciplina, considerando também seus mecanismos reacionais. Nesse caso, a eliminação vai ocorrer com haletos geminiais. Isso significa que são haletos contendo 2 halogênios substituídos no mesmo carbono. No caso dos alcenos, nós tínhamos apenas um haleto, né? Nós tínhamos apenas um halogênio substituído no carbono. Para o caso dos alcinos, nós requeremos 2 halogênios substituídos para que essa reação possa acontecer. Essa reação ela acontece em um meio básico, né, com uma base forte, que nesse caso é o amideto de sódio. E essa base forte, então, ela vai fazer com que esses 2 radicais, esses 2 halogênios, sejam eliminados. E para completar a valência desse carbono, então, se estabelece uma ligação tripla entre os 2 carbonos, formando, nesse caso, o etino, né, ou acetileno. Então, é feita uma eliminação dupla, né? Essa reação ela acontece em 2 etapas. A primeira etapa eliminando o primeiro halogênio e a segunda etapa eliminando o segundo halogênio. Agora, passamos para o conteúdo sobre oxidação de alcinos. Assim como os alcenos, existem 3 formas principais de oxidação de alcinos. A primeira delas é a oxidação branda. Também o carbono, se ele for primário, vai formar um aldeído, e se o carbono for secundário, formará uma acetona. Essa reação ela vai requerer um meio básico para ocorrer, assim como na oxidação branda dos alcenos, e como agente oxidante vai ser utilizado um reagente de Bayer, que nesse caso vai ser o permanganato ou o dicromato de potássio, exatamente como é feita a oxidação branda dos alcenos. Nesse caso, temos um etino reagindo nesse meio reacional, né, levemente básico, meio aquoso, nesse caso com o permanganato de potássio. Esse etino vai formar um intermediário, né, esse intermediário seria uma molécula substituída com 4 hidroxilas, provenientes então do agente oxidante, e assim essas 4 hidroxilas vão perder esse hidrogênio, formando então um aldeído mais 2 moléculas de água. Então, nesse caso, um etino vai formar um aldeído, né, com 2 carbonilas. Por outro lado, se nós tivermos um carbono, nesse caso, secundário, né, no exemplo anterior nós tínhamos carbonos primários, ambos carbonos eram primários, né, ligados a apenas um carbono. Então, se o carbono é primário, ele forma um aldeído, nesse caso, né, um dialdeído com 2 grupamentos funcionais aldeído. No caso aqui, nós temos um carbono primário, né, entre a tripla ligação e um carbono secundário entre a tripla ligação. Então, aqui o que vai ser formado? Novamente, reiterando, nós temos um meio levemente básico, meio aquoso, sendo oxidado com permanganato de potássio, né? Formação desse intermediário. Essa ligação tripla ela vai ser substituída por 4 substituintes hidroxila para um final da etapa reacional, onde são formados para o carbono secundário uma acetona, representada então por esse grupamento carbonila aqui, lembrando que a acetona se caracteriza por um grupamento carbonila no meio de uma cadeia carbônica, e o carbono primário, representado por esse carbono da tripla, vai formar então o aldeído, representado pela carbonila ao final de uma cadeia carbônica. Como subproduto, essa reação também forma água.
A oxidação energética, ela vai envolver um meio ácido para ocorrer. Novamente, nós temos um oxidante de Baeyer, né? O carbono primário vai formar água e gás carbônico, assim como na oxidação energética dos alcenos, e o carbono secundário vai formar ácidos carboxílicos. Nesse caso, nós temos uma molécula com 4 carbonos, onde a ligação tripla está localizada entre o carbono 2 e o carbono 3. Esses dois carbonos são carbonos secundários. Então, reagindo com três átomos de oxigênio no meio reacional, conforme já mencionado, nós temos a formação de 2 ácidos carboxílicos. Assim como na oxidação energética dos alcenos, nós temos uma clivagem dessa ligação aqui, e essa clivagem vai formar, primeiro, a parte primária vai formar, então, um ácido carboxílico com 2 carbonos, correspondente a essa molécula, e a parte secundária também vai formar um ácido carboxílico com 2 carbonos, que é o número de carbonos correspondente a essa parte. Então, temos a formação de 2 ácidos carboxílicos. Requer meio ácido para acontecer e os oxidantes mais utilizados são o permanganato de potássio e o dicromato de potássio, assim como na oxidação dos alcenos. Por fim, temos a ozonólise. A ozonólise vai ser uma oxidação oriunda do agente oxidante ozônio. Nesse caso, o carbono primário vai formar água e gás carbônico e o carbono secundário vai formar ácido carboxílico. Aqui temos uma molécula de um alcino com 4 carbonos, onde nós temos a ligação tripla entre 2 carbonos. Nesse caso, entre os carbonos 2 e os carbonos 3. Na verdade, nesse caso, nós vamos ter esses 2 carbonos como sendo 2 carbonos secundários, né? Reagindo com o ozônio e em meio aquoso, nós temos uma clivagem dessa ligação tripla, formando pela parte primária um ácido carboxílico, visto que esse primeiro carbono da tripla ligação é um carbono secundário. Então, esse ácido carboxílico vai ter 2 carbonos, relativo a essa molécula aqui, que vai ser o nosso ácido acético. E a segunda parte, então, também com 2 carbonos, equivalente à primeira parte, novamente mais a molécula de ácido acético. Aqui no caso, temos outro exemplo envolvendo um alcino contendo a ligação dupla entre um carbono primário e um carbono primário e um carbono secundário. Nesse caso, nós temos a formação de alguns produtos diferentes. Então, uma oxidação por ozonólise vai levar à formação. A primeira parte da clivagem dessa ligação tripla vai ser um ácido acético, visto que nós temos 2 carbonos aqui, e nós temos um carbono secundário, levando à formação de um ácido, conforme nos diz a regra, mais CO2 e água, né? Que são os produtos da oxidação de um carbono primário. E assim, dessa forma, terminamos a nossa aula sobre os alcinos.